Um banco quebrou nos Estados Unidos e saiba que esse é apenas o começo de tudo aquilo que eu venho falando há pelo menos 4 anos aqui dentro deste canal. Se você está vivendo nesse planeta aqui, você sabe que o Silicon Valley Bank quebrou. Eu falei exatamente isso, eu falei que estava tirando os meus investimentos de bancos americanos há aproximadamente 2 anos atrás. Agora, gente, as coisas vão começar a ser mais transparentes. Essa coisa que eu falei pra vocês da economia estar sendo especulada, vai chegar uma hora que eles não vão mais conseguir esconder a real situação da economia americana. E quando essa hora chegar, vocês vão assistir junto comigo a queda do que, entre aspas, é a maior economia do mundo hoje. Tem sempre uma galera que fala aqui nos comentários: ai, que essas coisas que você fala tudo é mentira, nunca acontece. É! Onde é que está a sua fé agora, hein? Tem uma coisa muito, mas muito grande rolando nos Estados Unidos e sim, isso afeta o mundo todo. Não importa aonde você esteja, você também será afetado por isso. Alguém, por favor, dá um replay naquele vídeo dos OVNIs que eu falei exatamente isso aqui no canal? E ainda tem gente que acha, que foi mais longe que eu, tem gente que acha que essa história toda é uma cortina de fumaça para cobertar o desastre em Ohio. Ah, na boa, cara. O quão simplista você tem que ser para fazer essa analogia? Isso aí vai muito além da nossa compreensão. Os Estados Unidos estão vivendo uma das maiores crises financeiras da história. E sempre que os Estados Unidos está vivendo uma crise financeira, o que ele faz? Ele arruma uma treta. Uma treta porque guerra dá dinheiro, guerra movimenta economia. Obrigada. Esse banco, ele é simplesmente o epicentro de toda e qualquer startup de tecnologia dos Estados Unidos. E o governo americano está se desdobrando em 1000 para tentar manter os cidadãos americanos calmos. E por quê? Por que todo mundo quer que os Estados Unidos fique calmo? Por que isso é necessário? Por que você não pode surtar? Por que o sistema não quer que você surte? Carol, peraí, eu não tô entendendo essa história. Que história é essa de sistema surtado? Por que tá todo mundo tentando acalmar os americanos? Eu nem moro nos Estados Unidos, por que isso faz diferença na minha vida? Eu não tô entendendo absolutamente nada. Você pode explicar? Sim, posso. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo hoje. Para você entender o que realmente está acontecendo, você precisa entender o que realmente faz um banco. Primeiro, todo mundo acha que um banco é um lugar onde você vai e coloca o seu dinheiro e lá dentro o seu dinheiro fica salvo, fica seguro, certo? Não está certo. Está errado. Como assim, Carol? Meu dinheiro não está seguro dentro de um banco? Pera, eu vou te explicar. Vamos imaginar que você pegou 5 mil reais e colocou lá no seu banco. Enfim, pegou e colocou o dinheiro normal, numa conta. Apenas 10% destes 5 mil reais o banco mantém de fato dentro do banco. Os outros 90% ele pega e ele usa. Sim, ele usa o teu dinheiro. Ele usa os outros 90% desses seus 5 mil reais para fazer muito, mas muito mais dinheiro. Como que ele faz isso? Bom, simplesmente ele pega aqueles 90% e ele oferece para outros clientes como empréstimo. E desses empréstimos ele cobra um juro, certo? Ele não empresta no mesmo valor, ele empresta adicionado de juro e a pessoa, o cliente que vai pagar adicionado de juro. E é exatamente assim que ele ganha mais dinheiro. Depois, em uma forma de agradecimento, o banco pega um pouquinho desse juro e paga para você, né? É por isso que tua conta rende dentro do banco, porque o banco tá usando o teu dinheiro para poder fazer mais dinheiro para ele. É assim que um banco ganha dinheiro. E é exatamente isso que eu tô explicando aqui que acontece quando você coloca o seu dinheiro em um título bancário. Só que isso aqui é um assunto pra, sei lá, outra hora, nada a ver aqui com a situação. Só que esse assunto que eu tô te explicando aqui, ou seja, o que o banco faz com o teu dinheiro, é toda uma reação em cadeia. Por quê? Porque o dinheiro não fica parado, ele é reinvestido em outro banco, que é reinvestido em outro banco, que é reinvestido em outro banco, ou seja, o seu dinheiro, aquele cincão que tu botou lá, ele é emprestado, reemprestado, reemprestado de novo e reemprestado de novo, até que ele volte pra você. Ai, como eu queria ter um banco. Bom, agora você sabe por que banqueiros são ricos. Esse, meus amigos, isso que eu desenhei aqui de uma maneira bem simplista e bem bobinha,
é o nosso sistema financeiro e sistema bancário. Ele funciona assim desde que os bancos começaram a existir. Porém, em toda essa brincadeira que eu mostrei aqui para vocês, existe risco. Existe um risco envolvido. Toda vez que nós estamos falando em dinheiro, nós também estamos falando em risco. Por quê? Porque toda essa movimentação de empresta para um, empresta para outro, devolve, pega, tudo isso envolve risco. O que eu tô querendo dizer com isso é que todo o dinheiro que um banco tem tá literalmente nas mãos de outra pessoa. Não tá na mão do banco, não tá ali à disposição do banco a hora que ele quiser para fazer o que ele quiser. Não é assim que funciona. Esse dinheiro tá em outros locais, tá em títulos, tá em papéis, tá em investimentos, tá até na tua mão de volta e você ainda nem percebeu. A questão aqui é que até esse vídeo de hoje você pensava que o banco era o local mais seguro do planeta para deixar o teu dinheiro guardado. E de fato é, porque existem outras vertentes que nós temos que considerar. Só que não é 100% seguro. Por quê? Porque esse aqui, os bancos do planeta Terra de verdade, eles não são o banco de Gringotts, lá do Harry Potter. Ali está seu dinheiro, Harry. Gringotts, o banco dos bruxos. Não existe nenhum lugar mais seguro, a não ser talvez Hogwarts. E qual seria então o único jeito da gente conseguir sair dessa roda de Sansara? O único jeito seria nós investirmos também, bem como o banco faz, sabe? Só que também isso é assunto para outra hora, não é o caso aqui dentro do vídeo. Em todo caso, os governos sabem que esse risco que eu comentei para vocês existe. E é justamente por isso que eles criam fundos garantidores de crédito. No Brasil nós temos o FGC, que é literalmente uma sigla para Fundo Garantidor de Crédito, e o FGC, ele nada mais é que um seguro do próprio banco. Então, quando acontece alguma coisa com o banco, esse seguro garante que todas as pessoas vão ter os seus dinheiros devolvidos. E nos Estados Unidos nós temos o FDIC, que é o Federal Deposit Insurance Corporation, que é exatamente a mesma coisa do FGC do Brasil, só que um órgão que funciona regulamentando e segurando a bronca desses bancos americanos. Só que no caso do fundo americano, ele só paga de volta, ou seja, se acontecer alguma coisa com o banco, ele só consegue cobrir um valor de até no máximo 250 mil dólares para cada uma das pessoas que foram lesadas por uma quebra de banco. E sim, um americano normal, ele não vai ter muito mais do que 250 mil dólares em uma conta bancária. Mas uma empresa vai ter muito, mas muito mais que isso em uma conta bancária. E é exatamente isso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Sabe a Roku Incorporated, que é aquela caixinha de TV que nos provém em canais de streaming? Então, ela tinha nada mais nada menos que 500 milhões de dólares dentro do Silicon Valley Bank, ou seja, dentro do banco que faliu. Então, nós não estamos falando de contas de pessoas físicas que têm seus dinheiros guardados. Nós estamos falando de contas de empresa que possuem milhares de movimentações diárias, entradas e saídas e investimentos. Nós estamos falando de muito dinheiro. Então, olha o que aconteceu com as ações desse banco depois que ele anunciou o fechamento. E, gente, o Silicon Valley Bank, ele é o banco das startups de tecnologia do Vale do Silício. Ou seja, o que isso significa? Significa que, não surpreendentemente, mais de 90% dos clientes desse banco possuíam mais de 250 mil dólares dentro de suas contas. Óbvio, são empresas, movimentam muito dinheiro. E daí, uma cascata de eventos que não vale a pena mencionar aqui, porque são muitos eventos, levaram à quebra do Silicon Valley Bank logo nas primeiras semanas do mês de março, aqui no nosso planetinha. Eu não vou encher a cabeça de vocês com status bancários e questões financeiras, questões burocráticas, questões políticas. O que importa aqui para o nosso vídeo em questão é que você entenda que o banco quebrou. O banco faliu. Só que ele faliu por causa de uma ajudinha que os Estados Unidos deu, como por exemplo aumentando a taxa de juros básica, a taxa interna do país. E por causa disso, o banco começou a vender muitos títulos, justamente para tentar recuperar essa questão toda. Esse papo de venda de título, compra de título, isso é algo que para quem está dentro do mercado financeiro é muito normal, é natural. Mas se você é leigo nesse assunto, você talvez não vai entender a fundo o que eu estou dizendo. O que você precisa entender aqui
é que os Estados Unidos, país, o governo tomou uma medida e para compensar essa medida, os bancos começaram a tentar resolver da maneira que eles podiam para não perder dinheiro. E lembrando que eles não estão perdendo os dinheiros deles, eles estão perdendo dinheiros de clientes. Por quê? Porque o banco fica só com 10% do teu dinheiro, lembra? O assunto é muito complexo e não importa aqui pro vídeo. O que importa realmente é 2 pontos. Bem como eu falei lá naquele vídeo dos OVNIs nos Estados Unidos, os Estados Unidos passa por uma das crises financeiras mais problemáticas de todos os tempos. Não é tão grande quanto a crise de 29 e ainda não é potencialmente perigosa quanto a crise de 2008, mas está a caminho de. E por causa dessa treta aí do Silicon Valley Bank, as empresas começaram a tirar dinheiro desse banco, óbvio, porque elas não queriam perder os dinheiros delas. Eles ficaram com medo da situação, e é óbvio, tem que ter medo mesmo, e começaram a tirar todo e qualquer dinheiro, título, investimento que eles tinham no banco. Imagina, todos os clientes de um banco fazendo isso no exato mesmo momento, todo mundo junto. Não querendo ser conspiradora, mas já sendo, aquela série que eu já recomendei pra vocês várias vezes aqui dentro do canal, a Years and Years, que é da BBC, ela nos mostrou exatamente que isso aconteceria. No caso, na série, os bancos começam a quebrar no Reino Unido. Nesse caso aqui, os bancos estão quebrando nos Estados Unidos. Só que é só uma questão geográfica, porque o desencadear da série é o exato mesmo desencadear da vida real. O que me assusta um pouco, porque parece que a vida está imitando a arte e não o contrário. Para vocês terem uma ideia, 42 bilhões de dólares foram tirados do banco em apenas um dia. Se você continuar seguindo aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, você vai entender que não eram 42 bilhões de dólares retirados apenas daquele banco, mas são 42 bilhões de dólares retirados da economia inteira, porque o banco refaz esses investimentos para ganhar mais dinheiro, lembra? Ou seja, nossa, alguém morreu aqui. Sério, tô preocupada. Ou seja, o que eu tô falando aqui é que a quebra de um banco nos Estados Unidos nunca é apenas a quebra de um banco nos Estados Unidos. Eu estou falando da economia inteira, e não só da economia americana, mas sim da economia do mundo. E é exatamente isso que importa aqui no vídeo de hoje. Imagine se essa situação acontecesse com você. Imagina que todo o dinheiro que você tem da sua vida está em um banco, e de repente você começa a receber a informação de que esse banco vai falir. E de repente você tem que ir lá, enfrentar filas e filas para tentar pegar de volta aquilo que é teu. Imagina o sofrimento dessas pessoas. Eu estou falando de sofrimento de empresas que têm todo o seu fluxo de caixa em um banco específico, recebíveis, contas a pagar, tudo. E eu estou falando de pessoas físicas também. Porque muitas pessoas físicas também mantinham contas naquele banco. Então, aonde que esse banco foi pegar o dinheiro para devolver para os clientes? Pois é, se você assistiu ao vídeo inteiro, você já entendeu que ele foi pegar dinheiro na economia. Ele foi pegar dinheiro fora do banco para devolver o dinheiro que os clientes tinham ali. Mas espera, tá? Que os donos do banco não ficaram sem os seus milhões e bilhões, não. Não, isso não aconteceu. Algumas horas antes do banco anunciar essa falência, os pica grande de lá de dentro do banco, eles retiraram todos os seus bônus e colocaram em outras contas. Ou seja, nessa história aqui e em todas as histórias do planeta Terra, o rico nunca se ferra. Na vida, né? Quem aí nunca assistiu, por exemplo, aquele filme O Lobo de Wall Street? Se você não assistiu, eu recomendo que você assista sabendo do que você sabe agora através desse meu vídeo. O rico, ele se ferra bem pouco, tá? Porque as prisões dos ricos, se eles cometem algum crime, não são prisões normais. Tenha isso em mente. São verdadeiros clubes de retenção das pessoas. Clubes onde você joga tênis, tem spa, tem xadrez. São clubes. Para vocês terem uma ideia, em 1929, 9 mil bancos americanos quebraram. Em 2008, esse número foi um pouquinho menor.
Foram 500 bancos americanos quebrando. E daí vem o tio Biden e fala isso. All customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. E por que o tio Biden veio e falou isso? É simples, é porque ele não quer que aconteça a mesma coisa que aconteceu em 2008. Ele não quer que as pessoas entrem em pânico e acreditem que seus bancos vão falir, bem como o Silicon Valley Bank, e comecem a retirar dinheiro dos bancos. Porque a gente já entendeu aqui que o dinheiro não está no banco, o dinheiro está na economia. Então, se isso acontece, você está tirando dinheiro da economia e não do seu banco. Se as pessoas entram em pânico, o sistema colapsa. O Biden garantiu para todas as pessoas que estão envolvidas nesse esquema que o dinheiro delas será devolvido, inclusive acima daquele valor lá do fundo garantidor. Acima dos 250 mil dólares. Ele garantiu que as empresas terão os seus dinheiros de volta. E o que isso te impacta? Você, brasileiro, ou de qualquer outra nacionalidade que está assistindo esse vídeo agora. Se você ainda não conseguiu entender o que isso te impacta, eu te explico. Você tá vendo como tá o mundo, né? Você tem ido ao supermercado, assim, fazer suas compras de mês, comprar comida e tal. Sabe aquela vontade que você tem quando você chega no supermercado de rir, porém a vontade de chorar transborda e fica muito maior? Entendeu agora? Ou ainda preciso falar mais? Você tá vendo os preços, você tá vendo a inflação, você tá vendo que alguma coisa tá acontecendo, porque o teu poder de compra está diminuindo muito. Você sabe que tem uma guerra acontecendo, e você sabe que essa guerra é local, você sabe que é tipo ali na Ucrânia. Mas o que você não enxerga é que essa guerra afeta todos os setores da economia, principalmente a cadeia de distribuição de comida. E aí, você acha mesmo que a quebra de um banco nos Estados Unidos não te afeta? De maneira nenhuma. Tem certeza? E a pergunta que eu faço aqui nesse finalzinho de vídeo é: o sistema, esse sistema todo, ele ainda funciona? Ou esse caos todo que está acontecendo está se mostrando pra gente justamente porque ele precisa mostrar pra gente que ele não funciona mais? Você precisa saber que caos não se manifesta à toa, tá? O caos se manifesta em coisas específicas que precisam de mudança. E eu digo-lhes mais, esse caos não é no Silicon Valley Bank, não é no Brasil, não é na Europa. Esse caos é mundial. Nas últimas semanas, principalmente desde que março começou, você sentiu um verdadeiro caos na sua vida, como se nada pudesse ser resolvido e você se sentiu desesperançoso. Saiba que tudo isso tem a ver. Tudo está interligado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que você tenha conseguido entender como essa situação funciona, porque vocês me pediram esse vídeo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a minha formação, ou seja, o meu background é todo financeiro, tá? Economia, finanças, administração financeira, matemática financeira, esse é o meu background, é o meu ramo de estudo. Agora eu tô me aprofundando um pouco mais na neurociência, porque eu quero entender o que há por trás do cérebro das pessoas que mexem com o dinheiro. E é justamente por causa disso que eu gostaria, assim, de coração aberto, tentar trazer esse tipo de conteúdo aqui para dentro do canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha isso interessante, se isso te ajuda de alguma forma a entender o sistema no qual você está contido, me deixe saber aqui embaixo que eu trago mais e mais vídeos desse mesmo assunto para vocês. Um super beijo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!